vamos aqui abrir nosso seminário, né, sobre desastres e conflitos da mineração. Para nós do GESTA é uma alegria receber aqui parceiros, colegas, né, que toparam esse convite para fazermos, né, 2 dias de debates intensos. Então já queria começar agradecendo aqui a presença de Valderes, Nonato, Patrícia, Rômulo, Alexandre, o pessoal que está chegando, né, e que topou participar conosco desses debates. O GESTA decidiu fazer esse seminário, sobretudo porque estamos em 2025, que é um ano que marca agora os 10 anos do rompimento da barragem de Fundão, e a gente tem enfrentado um cenário bastante preocupante, né? Se a gente examina o processo de reparação, as deficiências, os limites, né, desse processo, sobretudo no tocante à responsabilização dos agentes, né? A gente não tem, de fato, a punição concreta de nenhum dos envolvidos, né, na sucessão de medidas, né, e decisões sociopolíticas que têm levado à recorrência, né, dessas catástrofes. E temos também um cenário preocupante, não só apenas com relação à reparação, mas com relação à erosão, à fragilização ou ao efetivo desmonte, né, das normativas, dos instrumentos de defesa dos direitos. Então, estamos assistindo aí, né, o projeto do PL da devastação, a chamada famigerada nova lei do licenciamento ambiental, e já em Minas Gerais, digamos, precursora nesse processo de desmonte, né, já há bastante tempo, transformações tanto no nível estadual, quanto também nas escalas municipais, de erosão dos conselhos, CODEMAS, os conselhos de patrimônio, que tem um papel muito importante, né, digamos, no estabelecimento de limites, né, e de planejamento territorial para esse tipo de atividade, de intervenção nos territórios. Então, teremos aí 2 dias intensos, né? Quero agradecer muito aos nossos convidados que estarão aqui conosco nas mesas, a equipe do GESTA, que tem batalhado aí ao longo do ano para a gente, né, conseguir, de fato, realizar esse seminário, e todos vocês que estão aqui conosco, nos privilegiando, né, nos honrando aqui com a presença para a gente construir conjuntamente esse debate. Eu vou chamar então para a primeira mesa, né, para a gente ouvir então nossos convidados e iniciarmos essa discussão. A primeira mesa, que é licenciamento e conflitos socioambientais, expansão da fronteira minerária no Médio Espinhaço. Vou chamar a Sabrina, que vai coordenar essa mesa, né, Sabrina Almeida. Vou chamar também Valderes Quintino, Patrícia Generoso, professora Ana Flávia Santos e Raimundo Nonato. Bom dia, agora deu? Bom dia a todos, todas e todos. De antemão, queria agradecer aqui a presença dos convidados da mesa que toparam participar e contribuir aqui para o debate sobre o avanço da fronteira minerária sobre o Médio Espinhaço. Então, eu vou começar apresentando aqui o primeiro convidado, que é o Raimundo Nonato Reis, que é atingido pelo projeto Minas Rio e representante da comunidade São José do Arrudas, localizada no município de Alvorada de Minas, e que se auto-reconheceu recentemente como comunidade quilombola e recebeu a certificação da Palmares, agora em novembro de 2025. Bom, Nonato, vou passar a palavra para você. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Meu nome é Raimundo Nonato Simões Reis. Eu sou da comunidade São José do Arrudas, em Alvorada de Minas. Alvorada de Minas é uma das cidades diretamente impactada pelo projeto Minas Rio. Nós temos também, na comunidade São José do Arrudas,
novas mineradoras, que o projeto Minas Rio é de propriedade da empresa Anglo-América. Quando eu digo novos empreendedores de mineração, que está na região, também executamos trabalho de pesquisa para novos empreendimentos. Isso. Recentemente, nós tivemos, com esse processo que a gente está sofrendo na comunidade de São José do Arrudas, que São José do Arrudas, embora esteja localizada a jusante da barragem de rejeito do projeto Minas Rio, ali colado na barragem, nós temos núcleos familiares, por exemplo, que está localizado a aproximadamente 800 metros da barragem. Nós temos outros a aproximadamente 1 quilômetro, outros a 1 quilômetro e pouco. Esses são os mais próximos. Ainda que a gente não esteja na ZAS atual, que é a ZAS da cota 700, nós estamos a jusante da barragem. E agora, com o projeto do segundo alteamento da barragem de rejeito do projeto Minas Rio, a comunidade de São José do Arrudas passa a estar nas ZAS, passará, né? Caso esse projeto seja licenciado. E a comunidade de São José do Arrudas, ela sofre os impactos da mineração do projeto Minas Rio desde o final do ano de 2005. São aproximadamente 20 anos que o Minas Rio vem massacrando a comunidade de São José da Arrudas. Nós tivemos, com a Promotoria de Justiça do Cerro, um TAC celebrado entre o MP e a Anglo-América na data 1/7/2014, onde o objeto desse TAC basicamente, né, o empreendedor reconhecendo que houve danos ambientais de grande monta, tanto na fazenda Campinas como na fazenda Miranda, fazendo sondagem de terreno, onde o córrego Passa Seca, onde o córrego Pau de Ferro e o córrego Campinas ficou absolutamente assoreado. As vassourocas que este empreendedor causou com o processo de sondagem de terreno foram de grande monta. E o que acontece? Ainda que houve este TAC, onde houve um plano de recuperação dessas áreas, nós, proprietários atingidos lá do Arrudas, contestamos a forma que a empresa fez essa recuperação, essa recomposição ambiental. A todo momento. Infelizmente, o respectivo inquérito civil, ele foi arquivado. O ano passado, uma força-tarefa do MP, da Promotoria de Justiça do Cerro, em Alvorada de Minas, nós levantamos esse questionamento novamente, porque essas áreas que para o empreendedor foram recuperadas, ela está novamente sendo assoreada, e novas vassourocas, junto à nascente do córrego Pau de Ferro, está ocorrendo novamente. Até então nós não tivemos uma ação concreta do MP nesse sentido, mas a nossa luta é grande. E devido ao projeto de licenciamento do segundo alteamento da barragem de rejeito, o empreendedor, ele tem pressionado a comunidade de São José da Arrudas a aceitar um plano de reassentamento para que foi aceito, né, pelas comunidades de São José do Jacém, Beco, Água Quente e Passa Sete,
que eles tiveram anos planejando, discutindo. Foram, se não me engano, mais de 150 reuniões que essa comunidade teve para que se tenha esse referido plano de reassentamento das AS. E essas comunidades que eu citei, havia alguns núcleos familiares que não estão contemplados nas AS da cota 700. Passa a estar contemplado na cota 725. Mas dessas comunidades, então este plano que eu me refiro, ele abrange esses núcleos familiares dessas comunidades, da atual ZAS, mas não contempla a comunidade São José do Arrudas, porque não houve a participação de um sequer atingido de São José do Arrudas nas discussões deste plano. E o empreendedor, ele diz que pode-se aceitar pequenas alterações neste plano, mas que os critérios e as diretrizes desse plano não poderão ser mudadas para atender São José do Arrudas. Então, é tipo uma enganação, né? Nós teríamos este plano um pouco maquiado e seria o nosso plano de reassentamento. A comunidade São José do Arrudas rejeita por completo este raciocínio. Nós, da comunidade São José do Arrudas, exigimos que o empreendedor faça um plano com a participação efetiva da comunidade. E o mês passado, né, trabalhamos para que a gente tivesse a certificação como comunidade quilombola. Recentemente, este mês, tivemos essa certificação da comunidade como comunidade tradicional quilombola. Aí as coisas mudam por completo. Então nós exigimos que esse plano seja realizado através da consulta livre, prévia e informada. E a gente começa a perceber que após isso, novas pressões, novas estratégias acontecem no nosso território, partindo do empreendedor. A incerteza, a indefinição é total. Recentemente, a mídia, né, soltou, a gente não pode afirmar que é Anglo-América, mas a trabalho da Anglo-América, mas nós temos toda a convicção que sim. Ela soltou um vídeo onde estava dizendo, em outras palavras, que o Minas Rio não pode parar. O Minas Rio pode parar, devido à postura da comunidade São José do Arrudas. Isso trouxe, de uma certa forma, um preconceito para cada atingido de São José do Arrudas. Isso trouxe perturbações. E ontem, a comissão da comunidade São José do Arrudas encaminhou um e-mail a essa empresa, onde solicita o direito de retratação. E este vídeo que a gente encaminhou para que seja postado, né, foi recentemente, não temos esse retorno, é lógico, devido ao curto prazo, mas a gente está aguardando. Aí eu gostaria que apresentasse esse vídeo. Eu gostaria só de complementar o apoio que a comunidade São José do Arrudas está tendo. Eu peço desculpa àqueles que eu posso até esquecer de mencionar. Nós estamos tendo um apoio muito grande do Grupo GES, através, liderado pela professora Ana Flávia. Nós estamos tendo um apoio do Conselho, do Vinícius, do Dr. Danilo, da Maria Tereza Corujo e outros. Nós estamos tendo o apoio do Quilombo Vivo, está presente aqui o Valteres,
Dr. Matheus Mendonça, que passa a ser o nosso, né, um deles, advogados, que está na luta com a gente, o NACAB, que produziu, é a nossa assessoria técnica, né? Inclusive, conforme vocês viram, produziu esse vídeo, participou ativamente na construção dele. A Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas, que em todas as reuniões com o empreendedor, ela se faz presente. O Ministério Público, a Promotoria de Justiça de Cerro e outros atores, a Câmara Municipal de Alvorada de Minas e outros. E eu não posso esquecer também do apoio da Reage, através da Patrícia Generoso e do seu esposo, e outros. Bom, agora dando seguimento à mesa, eu vou passar a palavra para Patrícia Generoso, que é moradora de Conceição do Mato Dentro, atingida pelo projeto Minas Rio, integrante da Rede de Articulação e Justiça dos Atingidos do Projeto Minas Rio, REAJA, e graduada em Direito. Patrícia, eu acabei não destacando isso na fala do Nonato, mas você tem 20 minutos de fala, tá? Quando der 15 minutos mais ou menos, eu te dou um toque para você encaminhar para a conclusão. Bom dia. Vai ficar difícil, né, falar aqui depois do Nonato, porque ele já trouxe bastante coisa do projeto, mas eu imagino, para quem já conhece muito o projeto Minas Rio, eu vou ser repetitiva aqui, e para quem não conhece, eu vou falar um pouquinho, né? Foi bom que teve algumas imagens aqui, eu acho que isso vai nos ajudar. Só dizer, né, que o projeto Minas é fundamentado num tripé, que na verdade não é um tripé, são 4 eixos, né? A mina céu aberto, que era 12 quilômetros de extensão de mina a céu aberto, e um mineroduto, uma linha de transmissão, e o Porto de Açu. Isso acho que já a maior parte das pessoas conhece, mas eu só quero destacar que esse projeto inicial, que foi o que deu origem ao conceito de possibilidade econômica, social e jurídica, ele foi, ao longo do processo, sendo modificado, né? Então, uma coisa que teve é uma alteração enorme na concepção desse projeto, o que demonstra que o Estado, a empresa e todos os órgãos reguladores não têm preocupação nenhuma com aquilo que é o conceito que possibilita ou impossibilita, né, um licenciamento ambiental. Bom, mineroduto, para quem não conhece, a empresa faz a comunidade local, inclusive repetir que é o maior mineroduto do mundo, como se isso fosse um motivo de orgulho, né, quando a gente sabe que por ali sai a maior parte das 2.500 metros cúbicos de água, que é suficiente para alimentar uma cidade de 220 mil habitantes. Mas esse não é a única outorga que a empresa tem, né? A empresa tem mais de 10 mil metros cúbicos. Uma ocasião a gente fez isso, agora eu não sei como que está. Então esse número é muito superior a esses 2.500 metros cúbicos. Uma linha de transmissão de 90 quilômetros. O mineroduto passa por 25 cidades, então o jornal O Tempo fez uma matéria muito bacana que eu convido vocês depois a visitarem, que chama um mineroduto que passou em minha vida, e aí mostrando ali diversas irregularidades, né? A linha de transmissão que passa por 10 municípios de Itabira, Conceição, que devastou uma quantidade enorme de Mata Atlântica, que fez o estado de Minas ser recordista em desmate de Mata Atlântica naquela ocasião. Um Porto de Açu, que o pessoal de lá, e aí eu convido vocês depois a conhecerem quem é Dona Noêmia em Açu, e também aqui também é um compromisso pessoal meu de toda vez que falar de Conceição, falar de Açu, porque esse projeto foi um projeto que foi fracionado, que o Estado fracionou por uma decisão política, e que eu me comprometi que eu nunca vou deixar de falar de Conceição sem falar de Açu e de tudo que aconteceu em Açu. Então eu vou convidar vocês depois a visitarem o que é o Porto do Açu aí nas redes sociais, conhecer Dona Noêmia, e conhecer lá
o que eles intitulam como Eikelândia. Por quê? Porque esse projeto Minas Rio, ele tem o DNA do Eike Batista. E com a mania de grandeza dele, né, ele desapropriou lá, olha, a área enorme, que até hoje é um vazio, né, que foi um processo duro de expulsão das comunidades e que hoje é um vazio. E está lá, como está aqui também, né, que é outra coisa que o Estado faz. Ele nos obriga cotidianamente a ver as injustiças que são praticadas e que permanecem no território, né? Essa é uma forma de violação, essa é uma forma de minar a comunidade também, né? Um mineroduto que deixou um rastro de destruição, que vinha máquinas e espalhava, e perfurava e fazia, e erodia as comunidades mesmo, e isso era deixado para a comunidade conviver com aquela violência cotidiana, né? Se acostumar com aquela violência cotidiana. Então isso também é uma coisa muito importante, né, da gente entender essa violência cotidiana que todos nós atingidos sofremos e somos obrigados a vivenciar, a testemunhar todos os dias. Bom, cada uma dessas estruturas foram licenciadas por um órgão. Isso eu queria só fazer esse esboço aqui para a gente entender um pouquinho. E eu, preparando para conversar aqui com vocês, eu me percebi, eu sempre me apego muito a esse início assim, de licenciamento ambiental. E eu fiquei ontem pensando por que disso, né? Porque ele se repete ao longo do período. Tudo o que aconteceu, ela é uma repetição. Eu não saio desse início, assim, eu tenho uma tendência de ficar aqui falando, porque ele é a repetição de tudo. E eu acho que esse também é um desafio da gente entender como que essa cartilha, como que essa repetição de violações, ela vai se configurando, mas ela com uma dose, com um requinte maior ainda, né, de apropriação do território pela empresa. Hoje nós estamos vivendo lá em Conceição, né, uma nova parceria da Vale com a Anglo América, isso porque a Vale tem um projeto de mineração na Serra da Serpentina, que é a Serra da Ferrugem, e que aí eles usam essa estratégia, hoje a Serra da Serpentina, olha, a Serra da Ferrugem, né? Isso também são estratégias utilizadas pela empresa. E a gente percebe que esse novo projeto da Vale, essa parceria, né, ela foi criada inclusive com ameaças recíprocas, né? Quem acompanha aqui de perto viu a Vale entrar com um processo de licenciamento da Serra de Serpentina e viu a Anglo entrar com um projeto de expansão do Minas Rio. E aí as duas depois recuaram, desistiram do projeto e na sequência fizeram um acordo. Então esses dados também, né, assim, para quem acompanha, que percebe isso tudo, percebe que isso é só uma forma de facilitação, né, da mesma forma que o Nonato trouxe aqui, novas mineradoras, a gente sabe também, e espelhado aqui no que acontece com a Itaminas e com todas as outras mineradoras, que isso é um projeto de entrar uma pequena mineradora, como aconteceu lá no Cerco Herculano, né, que o projeto original é da Anglo América, e depois isso ser cedido ou ser arrendado pela Vale, né, como está acontecendo agora. Bom, mas esse projeto Minas Rio, então, ele vem com o DNA do Eike Batista. Esse DNA do Eike Batista é uma frase que a professora Denise sempre fala. E essa herança, agora eu já nem sei mais se o DNA é do Eike Batista e que a Anglo se apropriou completamente, herdou completamente ele, ou se sempre foi da Anglo América, porque essa repetição é tão justa que eu fico pensando que às vezes o DNA sempre foi da Anglo América, né? Então a Anglo inaugura aí uma série de situações como fragmentação de licenças ambientais, como fragmentação, né? Então dividiu as licenças de operação, licenças de instalação, licenças de instalação 1, licença de instalação 2,
e aí com mais de 400 condicionantes em 2012, quando ela tinha a segunda licença de instalação, antes mesmo da licença de operação. Esse número de condicionantes, a própria presidente da UFCG, que tinha na época, falou que era um número maior do que Belo Montes. Isso em 2012, imagina hoje, né? Eu não fiz essa conta, também acho que nem é mais possível fazer o tamanho de condicionantes que tem. Bom, e aqui eu quero fazer uma provocação para vocês, né? Para quem não tem esses dados, para quem não ainda visitou esse projeto Minas Rio como um todo, acho que nem precisa mais visitar o projeto Minas Rio, acho que é só acompanhar os noticiários policiais locais. Vocês vão entender, por exemplo, que o que está acontecendo agora com a Operação Rejeito é réplica do que aconteceu com o Minas Rio. O Minas Rio surgiu e com o Ike Batista fazendo uma proposta, que eu também já contei isso aqui várias vezes, não vou contar de novo, na revista Encontro, que era assim: vou te levar aonde ninguém pode ir. E era exatamente isso, igualzinho a situação aqui da Operação Rejeito, que é a situação de empresários que não tiraram nada, que não investiram nada e que são hoje bilionários, né? É a mesma situação. E o castelo do Eike era de areia, hoje a gente está vendo isso, né? Eu também imaginei que em algum momento isso tudo fosse descoberto e que a gente teria clareza do que efetivamente aconteceu, mas a gente sabe que assim que conseguiu a licença prévia, vendeu esse projeto para a Anglo-América. Então esse também, né, a gente fica imaginando que é um combinado, e agora com a Operação Rejeito a gente vê que é a mesma situação, né, que acontece, a gente sempre soube que esses pareceres estavam subordinados a questões econômicas, políticas. Com a Operação Rejeito isso foi comprovado, e aí também hoje a gente estava conversando a respeito disso, né? De como que isso está silenciado. É uma operação que aconteceu em outubro, gente. Outubro. Nós estamos há um mês de uma operação, mais ou menos, que aconteceu, e ela já, ninguém mais fala não. Ninguém mais. Nós estamos completamente sem informação. Eu acho que e se eu desafiar aqui, ninguém vai saber me contar o que é que aconteceu. Eu vou contar para vocês porque eu pesquisei ontem e fiquei sabendo que o STJ invocou a competência para lá, porque a STF, desculpa, invocou a competência para lá porque descobriu um bilhetinho onde tem vários deputados sendo citados, e eles então invocaram e colocaram um grau de sigilo ainda maior nessa operação. Então, eu queria complementar aqui a fala do Nonato, dizendo que, no caso da Arrudas, né, assim, essa comunidade, uma estratégia da empresa é sempre minar as comunidades. No caso da Arrudas, essa situação já começou e talvez a comunidade nem tenha percebido, porque recentemente a empresa fez de novo um acionamento de sirene, e dessa vez fez um acionamento de sirene nas comunidades ajudando a barragem Rejeito, que é Água Quente, Passa 7, Jacém, e dessa vez no panfletinho, mesmo a comunidade de Itaporoco e Arrudas não estando ainda dentro da mancha de inundação, colocou o nome dessas comunidades nesse panfletinho. Esta é uma forma, e o Nonato estava me dando notícia aqui de que ontem a comunidade só comentou isso, que a comunidade só comentou isso. Essa é uma forma de minar as comunidades, e essa é um olhar que a gente tem que ficar atento a ele. Bom, essa promiscuidade, né, assim, desses órgãos de fiscalização e de controle sempre nos incomodou, e aí a gente fica imaginando que em algum momento, quem sabe essa operação Rejeito, né, que parece também estar ligada à operação agora do Banco Master, então isso tudo parece estar ligado, e que a gente espera em algum momento que venha à tona todas as irregularidades, né, que a gente sabe que acontece.
mas ao mesmo tempo a gente olha para trás, e por isso que eu falei que é uma repetição, a gente viu o Adriano Magalhães sendo... ele foi considerado, foi investigado e tornou-se réu numa ação, e o Ministério Público todo o tempo diz, e por conta de uma situação de favorecimento da MMX do Eike Batista. Por isso que eu falo que é repetição. E a todo momento o Ministério Público nos dizia assim, literalmente, nós temos falas do Ministério Público, isso é a ponta do iceberg. E essa só ficou na ponta, né? E nunca mais essas informações vieram à tona. Então, o nosso desafio é também entender por que a Operação Rejeito está silenciada. Bom, eu queria poder falar um pouco sobre, né, a marginalização dos atingidos, as ameaças que os atingidos sofrem, esse processo de minar, mas eu vou me concentrar numa outra, no final aqui, só pedir um minutinho, para a gente falar de uma coisa que está acontecendo agora em Conceição, né? O Nonato falou que foram 150 reuniões com a comunidade de Arrudas, de Passa Sete já sei, mas na verdade nós não podemos chamar isso de 150 reuniões, foram 150 prensas, né? Assim, são 150 processos de pressão da comunidade, de impor um ritmo, de uma pressa, um assogamento, né? E assim, e com toda uma estrutura. E aí, vocês viram aqui uma votação, os cartõezinhos levantados, né? E muitas vezes, essas votações, elas pareciam assim que não era para nada, mas elas serviam, inclusive, para sondar a comunidade. Aquilo que era capaz de abrir mão. Então, Nonato, tenham sempre em mente isso. E antes, gente, antes a empresa chegou em Conceição comprando terras para criar cavalo, através da Borba Gato. Agora a história se repete, e a história do cavalo se repete, porque agora não é mais a Borba Gato, mas é um membro de uma instituição, do Ministério Público, que chega falando no cavalo arriado, que vai passar e ninguém pode deixar de montar no cavalo, porque ele só passa arriado uma vez. Então a história se repete em tudo, ela se repete em tudo. E por último, assim, quem convive comigo sabe que eu tenho várias restrições em relação a essa autonomia das ATIs, né, assessorias técnicas independentes. Isso já conversamos várias vezes, inclusive com a própria ATI que está lá em Conceição, e hoje nem elas mesmas conseguem falar que são independentes, mas isso é um risco, porque também pode estar nessa conta de se assumir como não independente a situação de não fazer o que precisa ser feito. Então, isso também é um risco muito grande que a gente tem que estar atento e cobrar das assessorias. Então, isso é muito importante. E, por último, a gente vê a transformação das assessorias em um lugar... Isso não é só eu que digo também, isso é algo que a própria assessoria está normalizando, banalizando, como uma reprodução das informações da empresa. A RCC, eu falo isso há muito tempo, que a assessoria está se tornando uma RCC da empresa. E aí tem um amigo meu que me deu uma dica, falou assim, olha, o meu colega que trabalhava na RCC da empresa foi demitido. Eu já sabia que isso ia acontecer, né? E essa prática dessas votações aqui, que muitas vezes eram fotografadas e publicadas no site da empresa, serviam para a empresa. Agora prestem atenção, por favor, eu não estou aqui falando que a assessoria técnica está trabalhando para a empresa, estou falando que é um processo com requinte, onde a empresa se apropria das instituições e faz ela trabalhar para a empresa, mesmo sem ela saber. E às vezes as assessorias vão se acostumando com isso, sabe? Então, fica aqui também essa provocação. Isso, por último, no caso de Conceição, o Ministério Público que estava em Conceição do Mato Dentro, depois de fazer um acordo que, inclusive, o próprio membro do Ministério Público, na primeira reunião, chegou com uma proposta com a comunidade, falando que a comunidade deveria aceitar 4 hectares como proposta de reassentamento, e que muitas vezes a gente precisou debater e depois levar a lei para o Ministério Público, a assessoria técnica, mostrando
que a lei 4.655 falava em um módulo fiscal, que é 20 hectares, essa foi a primeira proposta do Ministério Público para a comunidade. E depois eles recuaram, mas recuaram para fazer a comunidade conformar de outra forma. Em vez de ser uma proposta deles, eles fizeram a comunidade, fizeram a violência de fazer a comunidade entender que ela seria uma proposta que seria razoável para elas, né? E aí chegou num processo que terminou em 4, 5 hectares. Então, essa instituição também, né, que está fazendo agora esse papel de conformação que a gente está vivenciando. E junto com isso, assim, o Ministério Público, que começou as reuniões lá no Jacem, quando todo mundo aqui no Brasil inteiro estava assistindo aquelas imagens fortes, né, lá do Rio Grande do Sul, das enchentes do Rio Grande do Sul, começou o processo de negociação nesse momento, com a comunidade completamente fragilizada, e pressionando, falando que ele ia sair de Conceição, que por isso precisava fazer o acordo, quando a gente sabe que o que a empresa queria era começar um novo processo de alteamento da barragem. Esse mesmo membro do Ministério Público saiu de fato de Conceição, foi para o Cerro, porque agora a comunidade de Arrudas, Itaporoco, está no município do Cerro, então ele vai, a ideia era replicar. Só que já saiu de lá também, né, porque a comunidade... Bom, mas o Ministério Público saiu, só que todo o núcleo da assessoria técnica foi para o Cerro, né? Então aí a nossa angústia de não ver replicado lá essas violações, essas incorreções. E por último, né, uma notícia que é assim, essa porta giratória que é muito frequente, que aconteceu até no Ministério Público, que agora também, né, que é da pessoa que é o assessor jurídico da assessoria técnica independente, que também, depois de ter feito esse acordo lá na comunidade de Passa Sete e São José do Jacem, e saiu da assessoria técnica e foi ser assessor da Simos no Ministério Público. Então essa porta giratória, que aí também que é uma coisa, né, uma incoerência. Como que a comunidade que teve na assessoria técnica um representante que liderou essas negociações, como que agora ela fica sem essa figura, né? Como que ela pode cobrar disso? Mas isso é uma coisa que aconteceu recente, e aí é isso, é a ver, né? E aí cabe o nosso papel aqui, é de cobrar ele como membro agora, ou como parte do Ministério Público, ter um papel diferente, é isso, assim, ou ter um papel de regulador maior. Me desculpa, eu acho que eu alonguei aqui, mas as coisas, é difícil a gente coordenar toda a fala e falar de uma coisa que parece tão grande, e muitas vezes eu me perco, assim, o que é tudo tão importante, a gente não consegue, mas é uma coisa que sobrepõe a outra, a gente vai se perdendo no meio de tantas irregularidades, de tantas violações. Esse também é um conceito novo que a empresa inaugurou, fazer tudo errado, porque aí ninguém se apega ao erro, né? Obrigada. Obrigada, Patrícia. Agora, saindo um pouco do caso de Conceição do Mato Dentro e do projeto Minas Rio, a gente vai para o Cerro, que é o município vizinho e que tem pelo menos 2 projetos em fase de licenciamento ambiental. Então, para falar um pouco desse município, eu vou passar a fala para o Valderes Quintino, que é quilombola de Queimadas, coordenador de campo do projeto Quilombo Vivo do CEDEFES, integrante do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, o MAN, diretor financeiro da Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais, Migolo, e graduado em Licenciatura em Educação do Campo pela UFV-JM. Seja bem-vindo, Valderes, vou passar a palavra para você. Primeiro, né, dizer dar a vocês, né, um bom dia a todos, todas e todes, e dizer que eu estou com uma voz um pouquinho irritada, né, essa mudança. Eu estava lá no Pará, na COP, vim também participar de alguns eventos aqui e acabo, né, pegando um pouco de secreção na garganta.
Mas, primeiro, agradecer também, né, a todos vocês presentes, né, ao público que dedicou, né, um pouco do seu momento aqui, parte do seu dia. Agradecer a Ana Flávia pelo convite, né, a Sabrina, ao Nonato, né, grande parceiro de luta, e também a Patrícia, que eu acho que somos todos, né, pela mesma luta. Começar minha fala dizendo que a nossa luta não é só. Sozinho eu luto bem, mas unidas, lutamos melhor, né? Então, nossa luta ela não está isolada. A luta contra o poder capitalista, a luta pelo reconhecimento, né, das identidades, o reconhecimento de direitos, essa luta ela não está isolada. Eu fiz algumas anotações, né, mas os companheiros e companheiras trouxe bastante informação, né, mas acho que é bom a gente sempre, quando a gente vai falar sobre a questão minerária, né, que é o tema dessa mesa, né, a gente precisa fazer um movimento de nos conscientizar, porque a gente está falando de território, né? E quando a gente fala de território, a gente fala de identidades. E quando a gente fala de identidades, né, a gente precisa entender quem são esses atores, quem são essas pessoas que possuem essas identidades. O Cerro é um município, né, que está sendo achacoalhado pela questão minerária, né, desde 2015, né, quando a Anglo tentou pela primeira vez fazer sua entrada no município, quando a Anglo tentou passar no CODEMA um processo, um projeto, né, fraudulento, que invisibilizava principalmente a existência de comunidades quilombolas, de comunidades tradicionais no Cerro. Um Cerro que é marcado, assim como as outras, como Ouro Preto, como Diamantina, né, com várias outras cidades, é marcado pelo processo escravocrata, pelo processo da escravidão. Então, né, a gente não pode vir para esse espaço sem saber de que a gente precisa falar das identidades e dizer quem são essas e esses possuidores dessas identidades. O Cerro possui 8 comunidades quilombolas já certificadas, já reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares, né? 8 comunidades que se reconheceram, né, e se autodefiniram a partir de um processo legal, de um processo legítimo, mas também por um processo que demandava se instrumentalizar de alguns direitos básicos da vida, que é o direito da existência, é o direito da terra e território. A comunidade, e aí, né, a gente tem todo um contexto, né, de todo um cenário, né, armado no município de Cerro, né, armado principalmente pelas consequências do empreendimento Minas Rio, né, que está ali do lado, né, armado pela consequência da extração de ouro, né, que foi um processo lá atrás, né, e que hoje uma das principais falas, né, é de que o Cerro nasceu da mineração, é de que o Cerro é uma cidade minerada e que a mineração fez com que estivesse lá hoje aqueles casarões históricos, né, tivesse hoje, principalmente, né, de que a mineração fez com que o Cerro chegasse em discussão, né, de estar hoje sendo colocado em direção a um novo processo de enriquecimento, né? Mas aí eu me pergunto, que riqueza é essa que eu não vejo o Nonato falando? Que riqueza é essa que eu não vejo a Patrícia falando? Né? Onde é que mora essa riqueza da mineração, que quando você passa para poder, né, visitar, quando você vai pode ser pela primeira vez,
você se sente lesado, você se sente, né, assassinado ao ver pessoas, né, animais, seres vivos e seres não vivos, mortos ou assassinados por esse grande poder capitalista que é a mineração, né, que é a extração predatória de minério, né, e de riquezas do nosso território. Então, não tem como falar de que a mineração ela é boa, não tem como falar de que a mineração vai salvar os territórios. A gente vê muito falar sobre a questão de desenvolvimento, né, na mineração, né? Primeiro que a gente precisa saber como não utilizar essa palavra desenvolvimento, né? Eu sou fruto da licenciatura em Educação do Campo, um curso que foi forjado pelos movimentos sociais, né? Pelo movimento sociais popular, né? Que é o povo da base, né? Por agricultores, e a gente precisa saber, né, de que são cursos como esses também que vai nos ajudar a pensar essa palavra, vai nos fazer refletir sobre essa palavra, né? Nosso companheiro, né, que partiu, mas hoje e nos deixou isso, né? Nos deixou várias memórias, né, registradas, que é o Nego Bispo. Ele falava que para cada palavra institucionalizada a gente tem uma palavra de que a gente já se utiliza, né, conceitos que a gente já se utiliza, só que a academia, né, o poder capitalista se empodera delas para poder deslegitimar aquilo que já existe no território. Então, o Nego Bispo, né, ele fala muito de que a palavra desenvolvimento ela não deveria ser utilizada principalmente porque a gente, na maioria das vezes é difícil para a gente pegar e conseguir fazer as nossas comunidades, fazer os nossos territórios a pensar: desenvolvimento para quem? Como assim desenvolvido? Eu sou atrasado? Eu sou atrasada? Né? Nosso território é pobre? Será que meu território vai ficar rico? Então, essa palavra desenvolvimento, ela aparece para a gente, né, de que não foi colocada, né, principalmente a partir do momento que a gente começa a refletir sobre isso, ela foi uma palavra colocada no vocabulário pelos grandes capitalistas. Ao contrário da palavra desenvolvimento, e para substituir, eu já estou começando, né, a me ressignificar também o meu vocabulário, eu utilizo a palavra apresentada também pelo Nego Bispo: envolvimento. Para todo o processo que as pessoas trazem de que vai trazer o desenvolvimento, eu começo a refletir sobre o envolvimento. Será que eu estou sendo envolvido naquilo? Será que essas pessoas querem me envolver? Porque não tem desenvolvimento para mim se eu não estiver envolvido, né? E as comunidades quilombolas, elas estão passando por isso, as comunidades tradicionais estão passando por isso, né? Então, não tem como falar de mineração se a gente não falar principalmente da questão de direitos básicos, né? Essa questão de viver em território, né? Amar uns aos outros como a ti mesmo, né? Assim como o Nonato traz essa questão de que dos laços familiares, né, dos laços sociais, que são os primeiros que são atacados quando há a entrada da mineração, né, a gente passa a entender de que isso só tem valor para a gente. E se a gente não nos reconhecermos, não nos conhecermos, a gente vai perder. A gente vai perder isso porque a palavra desenvolvimento, a palavra de ganhar mais, de ter mais, ela nos apaga. E quando ela começa a apagar o significado de nossa vida, ela vai apagar sim o significado da vida do outro, né? E aí eu vou começar a ser
sem escrúpulo, vou começar a atacar uns aos outros, né? E a gente precisa saber disso. O cerro hoje ele conta, né? E eu não vou falar de toda a história do cerro na questão da mineração, porque é um processo, né, muito extenso. E só dizer para vocês que, olha, o cerro tem, desde 2015, né, a gente trata sobre a questão minerária, né, e a questão da identidade, desde 2012, que foi quando certificaram-se, né, as primeiras comunidades quilombolas do cerro, né? Então a gente começa a discutir identidade e mineração no cerro, né? E a partir do momento que a Anglo entende que ela não iria conseguir minerar o cerro, né, pelo menos não com o histórico dela em Conceição, ela passa o direito minerário dela para a Herculano Mineração, que chega em 2018 no cerro. E a Herculano pisa pela primeira vez no território de Queimadas, do qual eu faço parte, sou nascido e criado, minha mãe foi nascida e criada lá, meus avós foram nascidos e criados. A Herculano chega e fala que vai minerar, a gente querendo ou não, né? Só que eles não esperavam de que, para além do que aconteceu em Conceição, né, ao contrário da forma que eles entraram em Conceição, a gente estava se munindo de informações de parceiros, né, se munindo de instrumentos legais que impedissem de que as mineradoras avançassem para o território do cerro. Há 15 anos a gente está derrotando a mineração no cerro. Há 15 anos... Há 15 anos o território de cerro está livre de mineração. E aí muitos vão falar, mas a mineração já chegou no cerro porque já comprou vários terrenos. Mineração, o território de Queimadas, que é o território que está ali no raio de 3 quilômetros, né, da mineração, da Herculano e da Onyx, da Anglo, de interesse minerário da Vale, né, não vai conseguir segurar porque a Herculano já comprou, principalmente já expropriou fazendeiros. Mas eu pergunto, a Herculano está minerando? A Herculano está minerando? A Onyx está minerando? A Anglo está minerando? Quantas foram as vitórias? Porque às vezes, né, a gente fica muito frágil quando a gente só consegue enxergar as derrotas nossas. Quando a gente consegue enxergar as fragilidades do nosso povo, da nossa união, né? Quando eu vejo de que a Anglo não deixou que a comunidade de Arrudas, Jacém, de Passa Sete, encaminhasse o processo de certificação das suas comunidades, não debaterem do processo de tradicionalidade no território, né? Se eu ficar pensando somente nisso, eu não vou pensar de que a gente só não tem mineração hoje no cerro porque a questão quilombola chegou primeiro, porque a questão de comunidades tradicionais chegou primeiro, porque a gente tem 8 comunidades certificadas no cerro, porque a gente tem várias outras que estão em processo no cerro. Então a gente só vai conseguir ter uma dimensão da relevância da nossa luta quando a gente começar a ver de que a gente também tem vitórias. A gente fez resistência, a gente está colhendo o fruto dela. E isso vai prosperar quando a gente passar nesse movimento de resistência nossa, uma esperança para São José das Arrudas, para Passa Sete, que também se autodefiniu quilombola, e graças a Deus em breve será certificada também, mesmo a Anglo não querendo, né? A comunidade de Baú, que está lá em Conceição do Mato Dentro, que também já encaminhou o processo de certificação para a Fundação Cultural Palmares, e que a Anglo está comprando tudo em volta da comunidade. Se a gente não falar dos territórios onde estão fincadas as bandeiras de território livre de mineração, né, que são livres de mineração por causa das identidades e da resistência do povo, a gente vai ficar só falando da mesma coisa, o quanto que estão nos matando, o quanto que essas pessoas estão assassinando os territórios. Então não tem como, né, a gente precisa refletir, precisa amadurecer isso dentro da gente. E um espaço como esse, dentro da academia, né, espaço dentro das instituições
educacionais, a gente precisa dizer de que quanto estou feliz por ter parceiros e parceiras nos territórios com a gente, né? Nasci quilombola, né? E aí as pessoas acabam falando, né, que você tem via de mão dupla, né? Ou você não é quilombola, ou você é quilombola, ou você não é quando você nasce dentro do território, né? Mas eu nasci quilombola, minha mãe nasceu quilombola, e eu tenho que honrar a memória dela e daqueles que me antecederam. Por isso que eu não vou ficar falando de desenvolvimento dentro do meu território, por isso que eu não vou levantar a bandeira de mineração e do poder capitalista dentro do território. E aí, meus amigos, minhas amigas, aparece também um cenário que muito nos fragiliza, que é a não aplicação de políticas públicas nos territórios, né? No Cerro, ao invés do poder público cumprir com sua função, né, de cuidar sobre o abastecimento de água da comunidade Queimadas, das outras comunidades, eles colocam a Herculano para poder fazer isso, né? Colocam agentes da Herculano para trabalhar junto com o funcionário público para levar aquela proposta de desenvolvimento. A gente não conseguiu, vocês não conseguiram nada ainda porque vocês não têm a mineração aqui trabalhando, né? O município não tem dinheiro para cobrir os gastos de 5, 6 poços artesianos, 4, que estão sendo instalados dentro de Queimadas hoje. Mas nós, mineração, a gente tem, que a gente tira muita riqueza, né? A gente explora muito vocês, então a gente tem esse dinheiro que vocês vão levar aí migalhas para vocês. Sem falar de que logo logo esses poços serão nossos também, né? É assim que a mineradora pensa, mas não é isso que ela fala para as pessoas da comunidade. Ela só fala que o município não tem dinheiro, se aliam com as prefeituras, e eu não gosto de falar sobre a questão dos territórios, sem falar de que quando não temos representantes que nos favoreçam, que nos resguardem, a gente, infelizmente, vai estar na mão da mineração, né? Os nossos direitos vão ser precarizados pela mineração, porque a prefeitura não se manifestando a favor da mineração, todo mundo que vota naquele prefeito vai achar que aquilo é bom para eles, né? Infelizmente a gente tem isso no Cerro, né, com a representatividade do Nondas lá como nosso prefeito, né? E falar da mineração também é falar do racismo ambiental, né? A gente precisa nos educar, precisa educar os territórios sobre o que é isso, racismo ambiental, racismo estrutural, né? O racismo de forma velada. A gente precisa falar sobre isso, porque só eu que hoje estou no programa de proteção, né? Só eu que estou hoje, que estive sendo ameaçado de morte dentro do meu território, dentro da comunidade Queimadas, que vou entender o quanto que motivador, né? O quanto que a motivação o quanto que a mineração motiva, né, incentiva a tentativa de racismo dentro das comunidades, e principalmente de invisibilização das pessoas, dos corpos negros. Todo local onde está tendo mineração se expandindo é onde tem territórios negros, territórios tradicionais que possuem saberes, né? Então a gente sabe que o racismo das mineradoras, o racismo ambiental, que vai de encontro ao local onde tem pessoas que não têm uma educação, né, um nível educacional tão elevado, né, onde as pessoas não conseguem fazer dimensão do quanto elas podem se empoderar. É para lá que vai a mineração. É para a comunidade Queimadas, para a comunidade de Ausente, para a comunidade Arrudas, para a comunidade do Baú, né? Então a gente precisa saber que o racismo ambiental ele sempre vai andar de mão dadas
com a mineração, quando não for precursor desse processo todo. E aí, só para poder finalizar, né, e aí ela fez uma apresentação, né, minha, mas dizer que hoje, né, eu me ressignifico também por trabalhar com o nosso povo para além da militância, para além da luta, né? Hoje estou como coordenador de campo de um projeto que nasceu incentivado principalmente para a reparação, né, das nossas comunidades, de todo o processo escravocrata, né, mas também como o combate à invisibilização social das comunidades, né. Estou como coordenador do projeto Quilombo Vivo, que é desenvolvido pelo CEDEF, Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva, que é em memória e em homenagem ao Eloy da Silva, que era um grande lutador, um grande guerreiro, que fazia resistência e lutava pelo povo preto, que lutava pelo agricultor e lutava pelo povo do campo. Então, né, estou aí nos territórios. A gente é uma equipe pequena, né? Está o Frederico Gonçalves, que é o nosso coordenador geral do projeto. Temos eu, coordenador territorial, e tem Alcione, né, Mendes, que também é uma quilombola, que é técnica de campo e que faz muito. A gente faz muitos trabalhos, principalmente nessa linha, né, de fazer com que a Arruda fosse certificada hoje, né? A gente trabalhou, deu muita atenção, trabalhou juntamente com o Gesta para a certificação de Arrudas, né? Implementamos alguns projetos nas comunidades para poder dar instrumentos para a comunidade, como construção de centro social, né? Projetos como casa de mel, casa de rapadura, tudo isso para poder potencializar aí a resistência das comunidades. E é isso, meus amigos, assim, é muita coisa para poder falar, né? Perdão se eu não fui na linha que vocês esperavam, mas a gente precisa primeiro, né, deixar claro dessa luta real nossa dentro dos territórios, saber também sobre o que a gente está lutando. Isso. Obrigada, Valderes. Agora eu vou chamar a nossa última convidada da mesa, que é a Ana Flávia Moreira Santos, que é professora associada do Departamento de Antropologia e Arqueologia aqui da UFMG, uma das coordenadoras do Gesta, e que tem uma longa trajetória de pesquisa e atuação no campo dos conflitos socioambientais e acompanha o caso do projeto Minasrio desde 2009, quando atuava como analista pericial do Ministério Público Federal. Ana, vou passar a palavra para você, 20 minutos, tá? Obrigada, Sabrina. Bom dia a todas, todos e todes. Eu queria saudar especialmente aos nossos convidados da mesa, dizer que é uma alegria imensa compor essa mesa com vocês e agradecer os agradecimentos e dizer que nós agradecemos também a força de vocês, a luta de vocês lá nos territórios. E também agradecemos a presença de vocês, porque sabemos da importância que a universidade, que o nosso público de estudantes, que serão os futuros profissionais da antropologia, das ciências sociais, das socioambientais, possam ouvir as vozes de vocês que vêm dos territórios e saber dos problemas, das violências reais que vocês enfrentam com muita coragem. Então, eu queria agradecer a vocês por estarem aqui e terem partilhado conosco esses relatos tão impressionantes e importantes, né, da luta de vocês. Eu não preparei muito, mas eu acho que, de certa forma, o que eu pensei de falar aqui, eu encontrei eco na fala de todos vocês. E eu vou começar falando que nesses últimos dias, uma das últimas aulas que eu tive com uma turma, eu acabei ouvindo, né,
comentário de uma aluna nossa sobre um artigo que eu escrevi em 2014 chamado Não se pode proibir comprar e vender terra. E um comentário que essa aluna fez foi sobre como eu tinha conseguido, ela falou que estava relendo aquele texto que ela já conhecia, mas que ela tinha ficado muito impressionada com como eu tinha conseguido transmitir o clima de violência, de terror, que eu encontrei em Conceição do Mato Dentro quando eu fui lá pela primeira vez, justamente pelo Ministério Público em 2009, né? E eu me peguei assim um pouco surpresa, eu falei assim, nossa, eu fiquei por um lado feliz, né, de ter conseguido transmitir pelo texto, que é uma coisa uma linguagem tão distante, tão distanciada, né, uma linguagem que distancia as pessoas da experiência vivida, né, mas que eu tinha de alguma forma conseguido transmitir isso, né, naquele artigo. Né, que estava, por exemplo, nas seguranças privados armados, nas guaridas que estavam nos caminhos, interrompendo e questionando, inclusive os funcionários do Ministério Público Federal que iam ali em missão oficial, na vigília constante de casas de atingidos que haviam se recusado a negociar, na interrupção das estradas e dos caminhos, né? E pensando nisso, eu lembrei de duas coisas, né? Como que, por exemplo, os primeiros relatos de Sabrina no Gesta, né? Quando ela foi ao Cerro, ela também trouxe esses relatos de pessoas no meio das estradas com as caras, né, meio tampadas, né, esse clima de terror que parece assim, é o momento inicial da chegada da instalação, da abertura da fronteira, né? Um pouco que a Patrícia trouxe, que vários de vocês trouxeram aqui, né? Mas o que eu queria dizer também um pouco, né, reforçando algumas das coisas que foram colocadas aqui, é que essa violência, ela sim, ela é mais visível no momento de chegada dos equibatistas, das pequenas mineradoras que agora estão rondando Arrudas também e que estão rondando o Cerro, né, também, mas ela não é uma violência só do momento inicial. Acho que com essa longa trajetória de pesquisa lá em Conceição do Mato Dentro, Alvorada de Minas, o que a gente pode dizer, talvez, que as pessoas foram indicando, que as pesquisas foram indicando, é que essa violência subsiste como asseguradora, como substrato da governança. Ela não vai embora, ela aparece em momentos cruciais, né? Então, ela apareceu, por exemplo, na reunião que a Arrudas foi comunicada, que estaria na zona de autossalvamento, né, no segundo alteamento da barragem, né, apesar da Anglo hoje, né, ter estabelecido, ter conseguido, digamos assim, vingar a imagem da empresa que dialoga, da imagem da empresa que escuta. Ela foi em Arrudas acompanhada da polícia. Assim como o STEP 3, o chamado STEP 3, que foi uma fase crucial do processo de licenciamento, né? Porque foi a internalização dessa violência, a legalização, digamos assim, desse processo de violência, a internalização dele no licenciamento ambiental, foi o momento, talvez, da violência mais extrema, né? Quando os atingidos conseguiram, por uma ação popular, suspender uma audiência pública e os grupos de pesquisa e outros apoiadores tiveram que retirar de forma emergencial do território 5 pessoas atingidas que passaram a ser ameaçadas, né? Então, eu queria dizer, na verdade, que o que a gente tem visto é que esse massacre, né, que
o Nonato falou aqui, que já vem sofrendo desde 2005 e que é uma palavra, inclusive, que também que vem sendo repetida pela resistência lá em Conceição do Mato Dentro. Esse massacre é um massacre planejado. Ele já estava anunciado lá no primeiro EIA-RIMA. É por isso que eu acho que o DNA é da Anglo-América. Eu acho que Eike Batista é talvez o DNA de quem opera o momento inicial. É o DNA de quem opera o momento inicial para que as coisas possam essa violência possa ser rotinizada através do licenciamento. E aqui eu queria falar isso. O licenciamento, né, que surge historicamente como uma conquista da sociedade civil, com todas as limitações, enfim, que vários autores, inclusive aqui do Gesta, têm discutido, né, pela obliteração da discussão sobre o destino político dos territórios, mas que surge sim como uma conquista, que surge como uma forma de instaurar um debate público. Hoje, eu vejo que o caminho traçado pelo licenciamento do Minas Rio, e a Patrícia já falou aqui várias dessas razões, né? Fracionamento, a obliteração total do universo dos atingidos, 400 condicionantes, e, na verdade, um momento em que a própria Supram pediu 6 meses para dizer quantas condicionantes eram e quantas estavam cumpridas ou não cumpridas, né? Esse licenciamento subsiste hoje como forma de rotinizar e internalizar a violência, essa violência cotidiana, né? Essa não é uma ideia minha, essa é uma ideia que está num texto, né, da professora Raquel, da professora Andréia e da Luana Mota, Economia de Visibilidades, que mostra como o licenciamento oblitera, né, constrói categorias restritivas, constrói toda uma economia de visibilidades para deixar de fora justamente, né, as identidades, os territórios. E isso, então eu gostaria de falar, e acho que assim, há uma unidade aqui também nas falas, que diz respeito ao modo como isso foi sendo construído a partir do Minas Rio, mas que isso não é só, não diz respeito só ao licenciamento do Minas Rio. Na verdade, através dos licenciamentos do Minas Rio, o que veio se constituindo é toda uma malha voltada para a corrosão dos direitos e para a administração metódica da insegurança para os atingidos do Minas Rio e para ser projetada na expansão da mineração no Cerro e na expansão da mineração para o Sul, para o Projeto Serpentina e outros processos, né? Então, o que a gente vem assistindo é, por exemplo, né, isso aparece como essa administração da insegurança dentro do licenciamento através, né, dessas categorias restritivas, através da criação de mecanismos de desresponsabilização do empreendimento que estão assentados num processo de descredibilização da palavra, da experiência e do conhecimento dos atingidos. O uso da palavra inicial, né, da expressão impacto suposto, né, que a Anglo utilizou para negar que há graves danos ambientais e graves danos socioambientais que estão sendo imputados a todas as comunidades do entorno do complexo minerário, né? E que vai aparecer depois nos estudos de impacto ambiental lá no Cerro, através dos estudos de percepção. Então, o diagnóstico socioeconômico, né, da mineração Herculano
e da mineração Ônix, que estão lá, fala assim, ah não, nós vamos fazer um estudo de percepção, para dizer na sequência que o que os atingidos dizem não é verdade, é só suposição que não corresponde à realidade, né? Mas que é também, então há algo que passa através, mas que é também, então há algo que passa através, né, dos deslocamentos dentro das categorias do próprio licenciamento, que é a área diretamente afetada, o que é a área de estudo, o que pode ser considerado como impacto direto ou não, né? E que sustenta, na verdade, processos de negociação assentados no quê? Na corrosão metódica dos direitos dos atingidos e das comunidades, né? E que sustenta uma série de outras violências que vão compondo essa insegurança planejada, né? Esse massacre planejado que aparece no terrorismo de barragem, que Patrícia mencionou aqui, que estão começando a fazer lá em Arrudas, mas que foi crucial para que a comunidade Água Quente negociasse e saísse de seu território, antes inclusive da contratação de uma assessoria técnica, né? Aparece no horizonte de coerção, o vídeo que nós assistimos hoje, né? No horizonte de coerção, na ideia de que, olha, se vocês não negociarem agora, vocês não vão conseguir nada. Se vocês não negociarem agora, né, todo o município vai se virar contra vocês. O vídeo que nós assistimos hoje de São José do Arrudas é um vídeo em resposta a um vídeo, né, que surgiu, né, de um portal em que a comunidade é colocada como empecilho, né, como ameaça ao desenvolvimento de Conceição do Mato Dentro, né? Então, as negociações são assimétricas, né, e estão pautadas no método da prensa. Não é porque só envolvem uma grande corporação e comunidades, inclusive comunidades negras, como bem lembrou Valderes. É porque essa assimetria é construída cotidianamente. Ela é construída por dentro do licenciamento, né? E eu gostaria de enfatizar, acho que a Patrícia já colocou bem na fala dela, que há aí um processo de cumplicidade do Estado, né? Valderes também falou da captura dos poderes políticos municipais. Mas eu queria questionar aqui uma outra forma de poder instituído, que é aquele que deveria estar na defesa da sociedade, que é o Ministério Público. Que, na verdade, naturaliza que foi um parceiro na construção dessa governança ambiental, que é uma governança voltada para a produção de uma necropolítica, e não para a produção da defesa da vida, e não para a produção da defesa dos territórios, e não para a produção da defesa das comunidades. É uma governança que produz a necropolítica e que vê na negociação sob ameaça e sob pressão a única forma de garantir direitos. Não está garantindo direitos. E que chama os atingidos para sentarem na sela do cavalo arreado, mas não chama os atingidos para sentarem realmente na mesa de negociação. Porque dentro do Ministério Público, quando Jacem, Passa Sete e Água Quente foram sentar à mesa, descobriram que estavam em outra sala. Descobriram que iriam assistir a negociação pela televisão.
Então, eu gostaria de deixar aqui minha indignação. Onde está o Ministério Público no qual eu trabalhei? Eu não vejo esse Ministério Público. Eu não vejo o Ministério Público compromissado com a defesa das coletividades e dos direitos coletivos e da sociedade. Enfim, eu gostaria de agradecer mais uma vez e encerrar a minha fala aqui. Enfim, a gente... só lembrar uma coisa, né? Sobre a assessoria técnica, eu gostaria de falar uma coisa, porque a gente sabe que a assessoria técnica ela é importante para os atingidos, né? Não, eu entendo perfeitamente as críticas que a Patrícia fez. E eu gostaria de falar o seguinte: a assessoria, não há assessoria técnica que funcione dentro de uma governança voltada para a necropolítica. Não há assessoria técnica que funcione sem o órgão que tem a atribuição de defesa das comunidades e dos direitos assumir o seu papel de defesa das comunidades e dos direitos. Não há possibilidade, não é técnico o problema. O problema é político, é de defesa dos direitos. Então é isso, obrigada. Obrigada, Ana.